Olá, boa noite a todos. Opa, temos que esquecer aqui do microfone. Vamos lá colocar aqui o microfone. Espero que me estejam a ouvir bem. Malta que vai entrando, dá só aí um minutinho. Quem estiver aí a entrar agora, pode-me já dizer de onde é que me estão a ver. Escrevam aí nos comentários de onde é que me estão a ver. O Jorge, o Rui, Sweeted Boy 14, espetacular, muito bem. Hoje o assunto será um assunto muito pertinente para quem está a pensar em comprar um carro elétrico, porque vou tirar aqui algumas dúvidas, vou desmistificar aqui alguns mitos que se possam fazer entender por aí que os carros elétricos é que valem a pena, ou então o contrário, que os carros elétricos não prestam e que não valem a pena. Portanto, vão partilhando, partilhem a live, por favor, quem estiver a ver, partilhem a live com alguém que esteja a pensar em trocar de carro, porque hoje o assunto é exatamente esse, é carros elétricos, ok? De onde é que me estão a ver? Jorge, de onde é que me estás a ver? Escreve aí nos comentários. Eu já vos digo uma coisa, esta live não é para servir, não serve para vos vender nada, ok? Antes pelo contrário, eu vou falar aqui do meio termo das coisas, vou-vos contar o que é que vale a pena nos carros elétricos e o que é que não vale, para que possam saber ao certo o que é que realmente faz sentido para vocês, porque às vezes vocês podem ter uma ideia que os carros elétricos compensam e não compensar, ou então achar que não vale a pena ter um carro elétrico e ele valer bem a pena, dependendo dos casos. E eu trabalho há muitos anos no ramo automóvel, no setor automóvel, e todos os dias eu tenho carro elétrico, eu sou utilizador diário de carro elétrico e vou também contar qual é a minha realidade, o que é que eu passo, não é? Por causa do carro elétrico. O lado bom, o lado positivo e o lado negativo. Ora bem, eu antes de avançar, gostava de perguntar se alguém que está aqui a ver o direto, se estão a pensar em comprar um carro elétrico, um híbrido ou um carro a combustão. Escrevam aí nos comentários. Aliás, mesmo que não estejam a pensar em trocar de carro, escrevam no comentário aí o que é que vocês acham que para vocês faz mais sentido, um carro elétrico, um carro a combustão ou um carro híbrido. Comentem aí para eu também daqui a pouco vos esclarecer. Eu vou começar pela parte boa aqui da questão dos carros elétricos, porque um elétrico compensa e compensa muito. Mas compensa quando o uso do carro é certo, porque nem sempre o uso do carro é certo e aí pode não compensar, ok? Eu explico mais ou menos da seguinte forma. Se a pessoa faz mais de 1500 km por mês e mais ou menos aí 18 mil km por ano, cada quilómetro que anda a elétrico está a poupar, não é? Portanto, faz ser um carro elétrico como ser um carro híbrido. Isso faz poupar muito dinheiro em relação a um carro a combustão. Para andar vai sempre precisar de gastar, e mesmo o carro parado, mas tem start and stop, mas depois no arranque vai gastar mais gasolina e por aí fora. Portanto, se faz mais de 1500 km por mês, à partida já é algo que vale a pena pensar e ponderar em comprar, ok? Agora, eu vou-vos dizer isto que é muito importante. Se fizerem muitos quilómetros, a diferença do preço de um carro, aliás, a diferença do preço de um carro que gasta a gasolina ou elétrico, não é? Neste caso, eletricidade, ao fim de alguns anos, 3, 4, 5 anos, se calhar, já estou a dar 5 anos, o carro pagou-se sozinho com aquilo que vocês pouparam, ok? E agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, o ponto mais importante, qual é a forma que vocês têm de utilizar o carro para compensar? Se carregarem em casa,
90% das vezes vai compensar vocês comprarem um carro elétrico. 90% das vezes compensa ter um carro elétrico quando carregam em casa. Vocês podem ter um wallbox ou um carregador caseiro que custam 150 euros, sei lá, 200 euros um carregador. Não precisam de pôr um wallbox com carregamento trifásico. Para uma utilização diária eu faço cerca de 3.000 a 4.000 quilómetros por mês e eu quando chego a casa ponho o carro a carregar, não tenho necessidade nenhuma de pôr uma wallbox trifásica. Um carregador caseiro chega perfeitamente para as minhas leads do meu dia-a-dia, para aquilo que é o circuito, levar o miúdo à escola, ao treino, e eu faço muitos quilómetros por dia, eu faço cerca de 4 viagens a Matosinhos Póvoa, Matosinhos, portanto, pelo menos 4 viagens eu faço, mais as leads todas, ir ao supermercado, pronto, daqui e lá, compensa sempre muito. Mas tens que ter garagem, não é? Se morares num prédio, nem sempre os próprios condomínios permitem que tu possas ter um carro a carregar lá, pois isto é uma questão que tem que efetivamente ser verificada no condomínio. Antes de comprar, ouçam bem aquilo que eu vou dizer, antes de comprar um carro elétrico, preocupem-se primeiro com a seguinte questão, que é, eu realmente tenho condições para pôr o carro a carregar em casa? Vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Eu posso fazer aqui umas contas rápidas, tomei aqui nota. Pronto. Vocês, se tiverem a carregar em casa, um carregador em casa, normal, não uma wallbox, um carregador caseiro de ligar à ficha, à tomada, como você liga o telefone, como vocês ligam sei lá, o carregador do telemóvel, por aí fora. Se for um horário em que vocês pagam menos, à noite dá para fazer isso, no vosso contrato da luz, pedir para ficar a pagar menos à noite, que são as horas onde vocês vão utilizar mais energia. E normalmente conseguem um preço à volta dos 10 cêntimos por quilowatt-hora. Ou seja, vocês vão carregar o carro e vão pagar pouquíssimo. Eu tenho aqui as contas todas feitas, mas já vou passar essa fase das contas. Eu aqui apenas queria dizer que nas cidades, toda aquela coisa que destrói um carro a combustão no trânsito, para arranca, subidas, descidas, semáforos, é exatamente onde o elétrico se torna um carro mais eficiente. Não é? Gasta menos em cidade do que em autoestrada. O contrário, nós já estamos habituados, não é? Um carro a combustão normalmente consome menos na autoestrada. E se entrar muito em Porto, Lisboa, nas grandes cidades, ainda tem vantagens, chama-se as vantagens ZER, que é o estacionamento mais barato em certos sítios. E se fores uma empresa ou um profissional, há vantagens fiscais, como o IVA dedutível, o carro compras sem ISV, não tem qualquer tipo de pagamento, chama-se imposto sobre o veículo, o carro elétrico não paga, ok? A tributação autónoma é mais baixa, ok? A tributação autónoma num carro elétrico é mais baixa, isto para o lado, para quem tem empresas, ok? Quem não tem empresas, isto não faz grande sentido, mas resumindo, esta parte, muitos quilómetros mais que carregar em casa, quase sempre o elétrico é a melhor decisão. Quase sempre o elétrico é a melhor decisão. Agora vem a parte que ninguém te conta na publicidade, nas publicidades das marcas, não é? Há casos em que se compras um elétrico hoje, eu tenho a certeza que te vais arrepender. Absoluto. E eu prefiro dizer-te isto da forma como estou a dizer, do que ficar bem na fotografia, o elétrico é que é bom, o elétrico é que é o melhor, e não é bem assim. Eu vou contar aqui 5 casos onde realmente não vale a pena comprar um carro elétrico, ok? Onde vale a pena mais ter um carro híbrido ou um carro a combustão do que propriamente ter um carro elétrico no dia-a-dia. Então tenho aqui o primeiro caso, se tu andas pouco, se fazes menos de 10.000 km por ano, a poupança anual em combustível não chega sequer para justificar o preço alto do carro. Por mais giro que o carro elétrico seja,
não há conta que encaixe aqui, ok? São pouquíssimos quilómetros, mesmo que gaste sem manutenções. Bom, a desvalorização de um carro elétrico é muito grande e é muito importante ser isto. Um carro elétrico desvaloriza em média mais 40% do que um carro a combustão anualmente. Portanto, isso é um dado que nós também temos que pegar nele, porque quando nós quisermos vender o carro elétrico, quando quisermos trocar, para fazermos uma troca do carro que temos, não é? E damos esse carro à retoma, para comércio, esse carro vai realmente valer muito menos do que um carro a combustão a longo prazo. Porque um carro a combustão perde menos valor, desvaloriza menos do que um carro elétrico. Okay? No segundo caso, e este é o mais importante de todos, se vives num prédio, não tens garagem, nem lugar próprio, se vais depender só de carregamentos na via pública, naqueles carregamentos rápidos, ou na via pública, porque nem sempre consegues ter um carregamento rápido, e nem sempre o próprio carro aceita um fast charger, nem sempre o carro, posso fazer um outro direto com esse tipo de informações, mas aqui não vou entrar muito por aí, mas se vais depender de postos públicos para a tua rotina de carregamentos do carro elétrico, esquece, não vale a pena, é muito caro. O elétrico vai-te dar, neste caso aqui, vai-te dar mais chatices do que alegria, e o custo por quilómetro aqui vai disparar, ok? Eu digo sempre, e vou repetir, antes de olhares para o carro, olha para onde vais carregar o carro, ok? Se não tens onde carregar, nem em casa, nem no trabalho, para e pensa duas vezes se realmente faz sentido para ti ter um carro elétrico ou não. Caso 3, se fazes viagens muito longas, várias vezes por mês, daquelas 400, 500, 600 km, fazes muitas vezes esse tipo de viagens, em que tens de fazer 400, 500 km seguidos, todos os meses, várias vezes por mês, e não tens paciência para parar 20, 30 minutos para carregar o carro a meio do caminho, o elétrico faz a viagem, mas exige que tu pares para carregar. Não é como chegar ali num carro a gasolina ou a diesel e pôr o combustível, não é assim tão rápido, para já, ok? Há carros que já se carregam em 15 minutos, já carregam muito, 80% e por aí fora, mas não estão ao alcance de qualquer carteira. Eu estou a falar para um público que gasta aqui entre os 15 a 20 mil euros num carro elétrico, e aqui nem todos os carros em 20 ou 30 minutos conseguem carregar a 80%. Perdão. Ora, vamos lá então. No quarto caso, que muita gente esquece aqui, que é puxar atrelados, reboques, caravanas, aqui a autonomia cai brutalmente, malta. Aqui não tem a mínima hipótese, ok? Às vezes é cair para metade. O carro faz 400 e com uma caravana atrás vai fazer 200 km. Se é isto que tu fazes com um carro, e se procuras fazer isto com um carro elétrico, cuidado. O carro elétrico ainda não está lá pronto, ainda é uma lacuna aqui do carro elétrico para fazer este tipo de viagens. Há também um quinto caso que eu vou dizer, é talvez o pior de todos, que é comprar só por moda. Está na moda, está na altura de comprar agora é que é bom comprar elétrico, porque o vizinho comprou, porque o meu familiar comprou e diz-me que aquilo é espetacular, mas sem fazer contas, malta. Sem fazer contas, sem pensar no uso que vão dar ao carro, e se realmente têm ou não onde carregar o carro, isto quase sempre vai acabar mal. Quase sempre vai acabar mal. E isto depois vai-vos custar muito mais dinheiro do que propriamente ter um carro a combustão. Vamos lá agora à parte que toda a gente quer saber. Quanto custa mesmo andar 100 km num carro elétrico? Malta, ouçam aquilo que eu vou dizer. 100 km num carro elétrico. Vamos lá. Eu vou fazer isto de uma forma bem simples, sem complicar, e se quiser podem pegar numa caneta e apontar se quiserem. Um carro a gasolina gasta em média,
vamos fazer aqui uma média de 6 litros aos 100. Com a gasolina 95, a gasolina mais barata, aqui a 1,90€, 2 euros. Eu vou fazer aqui as contas do que está uma média de 1,92€ neste momento. Acho que já baixou um pouco. Pelo menos é o valor que está esta semana, a média. E que dá em 100 km um custo de 11,50€. Por cada 100 km gasta-se 11,50€. Um carro a diesel médio, e atenção a isto, o gasóleo está a cerca de 2,20€ o litro acima da gasolina, ok? Dá cerca de 11€ por cada 100 km. O gasóleo já não é propriamente o mais barato. É quase sempre aqui igual à gasolina, e guardem estes dois números, ok? Um elétrico gasta em média 17 kWh por cada 100 km, portanto, 17 kWh por cada 100 km. E agora, atenção, porque o preço do kilowatt muda tudo, e é aqui que tudo faz a diferença. E quando digo tudo, é mesmo tudo. O primeiro cenário, carregas em casa, em bi-horário, à noite, 10 cêntimos por cada kWh. Então, 10 cêntimos por cada kWh, 17 kWh vezes 10 cêntimos dá 1,70€. Ou seja, andas 100 km por 1,70€. É realmente... lembrem-se que a gasolina faziam 100 km e custava 11,5€. 1,70€ para 11,5€. O elétrico é quase 7 vezes mais barato. E é aqui que ele ganha, mas de longe, não é? No segundo cenário, vamos fazer o carregamento em casa, tarifa normal, 18 cêntimos por kWh, dá-te 3 euros por cada 100 km. Continua a ser 3, 4 vezes mais barato que um carro a gasolina, ok? Continua a compensar muito neste cenário. O terceiro cenário, nos postos públicos normais, dos lentos, ou semi-rápidos, aqui andamos sempre entre os 35 e 45 cêntimos o kWh, e dá entre 6 a 7,5€ por 100 km. Já está muito perto do custo de um carro a diesel. Poupas, mas pouco. Custo direto, combustível, energia que se gasta, ok? Todos os componentes, todos os gastos, manutenções, eu não estou a contabilizar isso para já, está bem? E agora, o cenário mais crítico, que é os carregamentos rápidos na autoestrada. Esses aí pagas muito. E pagas entre 55 cêntimos a 80 cêntimos o kWh, que dá-te entre 9 euros a 13 euros por 100 km. E há aqui uma coisa que falta tomar nota, que é o custo de utilização. Pode-se carregar um carro numa autoestrada, nas bombas, na estação de serviço, numa autoestrada, e pagar 40 euros para fazer 250, 300 km. E aqui não compensa sequer. Aqui está fora de questão. Só se carregares em carregadores rápidos, em alguns casos, fica mais caro do que um carro de gasolina. Isto parece incrível, mas é verdade, não é? Só se saís da autoestrada, fores procurar um carregador fora da autoestrada, andar ali a ver qual é que é o mais barato e pronto. Aí é capaz de compensar. Ok? Agora vou dar aqui um exemplo mais em concreto. Vamos imaginar uma pessoa que faz 20 mil km por ano, um número redondo. Com um carro a gasolina gasta aproximadamente 2.300 euros, 2.400 euros. Temos sempre as oscilações do preço do combustível. Eu estou a fazer contas ao preço ao dia 2. Com um carro a diesel gasta aqui cerca de 2.200 euros. Com um carro elétrico em casa, tarifa normal, gasta aproximadamente 600 euros por ano. Com tarifa bi-horária e com painéis solares, atenção, também faz muita diferença, vai andar aqui um custo de 340 euros por ano para fazer 20 mil quilómetros. É uma diferença muito grande. Eu pego em 2.000 euros, ponho de lado e vou de férias com essa poupança que fiz. Esse é um exercício bom, não é? Pegar em 2.000 euros e ir de férias. Também queria. Vamos lá. E se a mesma pessoa carregar só em rápidos 2.000 a 2.400 euros.
Portanto, ou seja, igual ou pior que um carro a gasolina. Está bem? O mesmo carro, os mesmos quilómetros, consoante onde carregas, a poupança é enorme ou pura e simplesmente não existe. Dependendo de onde tu carregas. Vamos lá. Outra coisa que se ouve muito. Os carros elétricos não precisam de manutenção. Isto é verdade, mas só a meias, ok? Não é assim tão linear. É verdade que podes fazer muitos quilómetros sem fazer manutenção e o que poupas mesmo é nas mudanças de óleo, filtros, correias, velas, turbos, filtros de partículas, que hoje em dia todo tem filtro de partículas. Um carro a partir de 2019 a gasolina tem filtro de partículas. Os a diesel já saem com 2 catalisadores. Portanto, imaginem quando começa a dar problemas. Quando vocês fazem uma utilização, fazem meia dúzia de quilómetros num carro a diesel, que só fazem cidade, aos 100 mil quilómetros, 120, 180 mil quilómetros, têm que trocar o filtro de partículas e tem um custo aproximado de 2.500 euros, ok? Só para o filtro de partículas, ok? E tudo isso vai à vida rapidamente. O óleo, as mudanças de óleo, os travões, tudo isso desaparece, não é? E os travões duram imenso tempo. A verdade é essa, num carro elétrico os travões duram imenso tempo. Porque o próprio motor elétrico trava o carro quando nós tiramos o pé do acelerador. Portanto, não é propriamente o travão, os calços, não é? As pastilhas de travão que vão travar. É o motor elétrico que trava o carro, o que também acaba por ser muito mais seguro a condução, principalmente em dias de chuva, ok? É chamada a travagem regenerativa, que vem quem vem de um carro a gasolina estranha ao início, ou um carro a combustão estranha ao início, porque ganhas-lhe o jeito em 2, 3 dias depois de começares a utilizar. Tu estranhas ao primeiro. Como é que se diz? Ao primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Portanto, é espetacular. Há aí um fulano na internet que diz que fez 200 mil quilómetros com um carro elétrico sem gastar um cento de manutenções. O que é muito interessante. Muito interessante. Agora o carro continua a ser um carro, não é? Pneus tens, e aqui quero ser honesto convosco, porque um elétrico é mais pesado, tem mais binário, portanto, há um arranque muito mais rápido, gasta muito mais pneu, é o que é. Gasta mais um carro elétrico, tem logo o binário todo disponível, do que um carro a diesel ou a gasolina. A força de um carro elétrico está disponível desde o quilómetro zero até ao limite que ele dá de velocidade. O binário está lá todo disponível. Todo. Portanto, gasta mais pneus. Aliás, já há marcas que fabricam pneus próprios para carros elétricos, apesar das coisas ainda não serem assim muito boas. Está bem? Poupa-se muito na manutenção. Não é manutenção zero. Não existe isso, ok? Mas é realmente muito mais barata a manutenção de um carro elétrico do que um carro a combustão, ok? Vamos aqui falar das viagens longas e aqui corre sempre 2 extremos, desculpem. Uns dizem, não consegues viajar, ficas sempre a pé. Outros dizem, é igualzinho a um carro a gasolina, nem dás por isso. A verdade é, como quase sempre, não é? Está no meio. Porque assim, quando nós utilizamos um carro a gasolina e vamos abastecer, demoramos 5 minutos. Quando vamos carregar um carro elétrico, demora sempre mais um pouco. A metodologia de utilização de um carro elétrico é diferente, ok? Hoje em Portugal viaja-se perfeitamente elétrico, a rede é muito boa. E eu fiz uma viagem o mês passado e posso-vos dizer que há muito posto de carregamento a ser montado nas estações de serviço para que se possa fazer uma viagem sem qualquer tipo de receio. Nós estamos a falar que de 30 em 30 km, 40 em 40 km, 50 em 50 km, há uma estação de serviço com postos de carregamento ultra rápidos, portanto, não há desculpa, a não ser o preço, ok? Que o preço, como eu vos disse há pouco, às vezes é mais caro carregar um carro elétrico do que abastecer um carro a gasolina ou a diesel.
Mas a rede é muito boa. Há carregadores em quase todas, aliás, em todas as áreas de serviço, há carregadores e as viagens ficam muito mais tranquilas, não é? Silêncio, sem vibração e chegas muito menos cansado ao destino. Isso é sem dúvida alguma uma diferença enorme. Nós podemos parar para beber um café, para fazer um xixi, para comer qualquer coisa e seguimos viagem naquele silêncio, não há barulhos dos motores, não há... A insonorização de um carro elétrico é fantástica. Malta, sou fã, sou muito fã. Mas também tens que aceitar uma coisa, é diferente, não é o pior nem é o melhor, atenção, é diferente. Depois é uma questão de gosto, aqui para algumas situações. A 120 km por hora o consumo sobe, a autonomia real fica aqui 15 a 25 km abaixo daquilo que é o chamado WLTP, que eles consideram que o carro faz. Depois também tem a questão, imaginem, o carro marca 400 km, você não para a autostrada não faz 400 km, ninguém vai fazer Porto-Lisboa, Porto-Algarve a 120 km por hora, malta, apesar de ter que ser assim, não é? Porque não podem passar os limites de velocidade, mas eu garanto-vos que vocês vão perceber o que eu quero dizer. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai a 100 a hora para Lisboa, e se for em 100, se calhar vai meio, nenhum vai. Na prática, Lisboa-Algarve fazes uma paragem, do Porto a Lisboa fazes uma paragem também, paras uma vez e consegues fazer a viagem. Portanto, vais à casa de banho, bebes um cafezinho, como eu disse, e comes qualquer coisa, segues caminho e viajas lindamente se estiveres à vontade com isto. Se és daqueles que quer parar 5 minutos e arrancar logo, e monta, aí vocês desculpem lá, mas vocês vão sentir muito. E nos fins de semana, onde aquilo está muito cheio, na altura de férias, pode haver filas nos rápidos e aí pode ser complicado. Também não te vou esconder, dá-se a volta com aplicações e eletromapas, lá como é que ele se chama, mas tens que planear a tua viagem. Antes de ir de casa com um carro elétrico para fazer uma viagem longa, tu tens que planear a viagem, ok? É muito importante. Nestes anos todos eu já vi muita gente a fazer a geneira a comprar um carro elétrico e é sempre os mesmos erros, malta. Sempre a mesma coisa. Número 1 é não pensar onde vão carregar, compram o carro com o coração, a emoção de comprar um carro elétrico, depois dão por si a torrar dinheiro em postos de carregamento rápido todas as semanas. Não dá, malta. Esqueçam isso. Olhar só para a autonomia da brochura, o chamado WLTP, que era o que eu estava a falar há pouco, aquilo é feito em laboratório, pessoal. Aquilo metem o carro a fazer o máximo de quilómetros possível, em condições de poupança, não ligam o ar-condicionado, não ligam as luzes, não está frio, nem está calor, temperatura controlada para as baterias não perderem mais rápido a carga. Então, o WLTP, quando eles dizem o carro faz até 625 km de autonomia, e ele faz, mas quais são as condições? Vamos andar a 70 a hora numa autoestrada? Percebem? É isto que nós temos de ter cuidado. Aquilo, porque assim, em autoestrada, inverno, a autonomia real baixa 20 a 25%. Se contares com os números que estão lá no papel, vais-te desiludir. Ok? Número 3. Escolher a bateria errada. Uns compram a maior por via das dúvidas e pagam milhares de euros a mais para nunca usarem aquela autonomia. Ou seja, comprar um carro com muita autonomia e nunca vão usar. Vão gastar mais dinheiro, é a ilusão, a sensação de conforto quando estão a usar um carro elétrico. Okay? Outros compram ao contrário, né, e acham que só vão precisar daquele bocadinho e depois vivem numa aflição. A bateria certa é aquela que encaixa no teu uso, não no uso do cunhado, nem no uso do primo. Tu tens de comprar um carro elétrico com uma bateria que se encaixe naquilo que tu precisas. Ok? É muito importante isto. Número 4. Para quem pensa em usado, não ver o estado da bateria pode ser muito complicado. Mal. Vejam sempre qual é o indicador, qual é o índice de saúde da bateria. Que isso, qualquer elétrico dá para fazer isso, ok? Chama-se, eu tenho aqui apontado,
é o COH, State of Health, que é o indicador de saúde da bateria. Ok? Querem tomar nota? COH, State of Health. Para vocês pedirem isto ao stand ou onde vão comprar o carro, chama-se indicador de saúde. Comprar um carro elétrico usado sem ver isto, pá, muito sinceramente, vocês estão a comprar às cegas porque não sabem qual é o estado da bateria. Isso é fundamental quando se fala de um carro elétrico, ok? Arrisco-me a dizer que é dinheiro tirado ao lixo. Erro número 5, o mais humano de todos. Comprar por moda, não é? Vocês compram pela moda porque todos os amigos têm, porque é o que já se usa, agora é que está na moda comprar um carro elétrico. E os carros são compromissos de milhares de euros, pessoal. Não são como uma camisola que nós compramos e vamos na emoção e depois, se calhar isto não fica bem, não gosto muito. Um carro é um investimento ou uma despesa de muito dinheiro, milhares de euros. E quando se está a comprar, nós temos que pensar sempre nos contras. É por isso que quando eu falo na minha consultoria, para quem quer comprar um carro, independentemente se é um carro elétrico, híbrido ou combustão, de gasolina ou diesel, que as pessoas têm que perceber para que é que querem o carro, ok? Não é comprar na emoção. É muito bonito comprar um carro na emoção. Eu arranjo-vos meia dúzia de carros e vocês esperem por amor nos carros, ok? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Agora vou deixar de falar como quem vende carros e vou falar como alguém que conduz um carro elétrico todos os dias, ok? Porque a teoria é uma coisa, não é? E o que se sente ao volante e na carteira ao fim do mês é outra. E eu faço utilização diária de um carro elétrico. Eu tenho aqui 3 pontos, eu vou escolher apenas... Aliás, tenho aqui 5 ou 6 pontos, mas vou escolher apenas 3. Porque eu queria ver aqui há quanto tempo é que estamos em direto, mas não consigo ver. Acredito que há uns 35 minutos. Que é para isto também não ficar muito longo. Ora bem, há quanto tempo é que eu conduzo um elétrico e porque é que mudei? Como é que foram as primeiras semanas e como o hábito mudou com o tempo? Onde carrego e mais ou menos quanto me custa por mês? Qual foi a viagem mais longa que fiz? E o que correu bem e o que correu mal? Uma coisa que te surpreendeu pela positiva e uma que ainda te irrita, o conselho que darias a alguém antes do primeiro elétrico. E enquanto eu vou contando, vocês podem escrever as vossas perguntas, ok, malta? Podem ir, colocar aí as vossas dúvidas no live, escrevam, partilhem muito, malta, ao direto, com quem está a pensar comprar um carro elétrico. É muito importante vocês saberem destas coisas. Eu acho que eu ia escolher aqui 2 ou 3, mas consigo falar de todas um bocadinho. Então, eu conduzo um carro elétrico há sensivelmente 1 ano e meio, 1 ano e 7 ou 8 meses, 1 ano e meio. E durante este ano e meio eu fiz cerca de 50 mil quilómetros, aproximadamente 50 mil quilómetros. E posso-vos dizer que eu não gastei nada no que diz respeito a manutenções. Eu só troquei 4 pneus, porque freio um à frente e um atrás, tive que pôr os 4, como é lógico. E eu mudei para carro elétrico porque eu gosto dessas novas tecnologias e gosto de experimentar. E também como eu trabalho com carros, não é? Eu quero saber aquilo que posso transmitir às pessoas, o que é que realmente faz sentido para as pessoas. Mas eu quero ter a minha experiência e com a minha experiência poder também transmitir a vocês, ok? Nas primeiras semanas que eu comprei o carro elétrico, a minha preocupação era ter sempre o carro ligado, não é? Eu ia sempre, não tinha onde carregar, eu carregava o carro só na rua, nos carregamentos rápidos, e posso-vos dizer que 250, 350 euros por mês era o que eu gastava. E o que é que mudou com o tempo? Agora eu tenho onde carregar, carrego numa tomada em casa, e aí sim, aí mudou muito. Aí mudou muito os consumos, eu gasto pouquíssimo dinheiro a carregar, se calhar, sei lá, 25 a 30 euros por mês, não gasto mais que isso.
e acabei por mudar o hábito, não é? Porque quando eu comprei o carro, eu tinha a necessidade de ver sempre o carro carregado, então ia sempre carregar o carro aos postos rápidos. Hoje, como carrego em casa, o carro fica a carregar durante a noite. No stand também consigo carregar o carro na wallbox que lá tenho, mas a maior parte das vezes eu nem ponho a carregar no stand, é simplesmente em casa que eu faço o carregamento do carro. Malta, 25, 30 euros por mês. Não me parece que seja mais que isso. Não fiz bem as contas a isso ainda. Acho até um pouco relevante esse valor para aquilo que eu faço, entre 3.000 a 4.000 quilómetros por mês. Portanto, acho muito, muito interessante. Nem me deu o trabalho de perceber isso. A viagem mais longa que eu fiz pode ter sido ao Fundão. Eu não sei aqui propriamente, mas acho que foi ao Fundão, a viagem mais longa, onde tive anunciado de parar 2 vezes. Mas também tenho uma parceria com os Ionity, então carrego nos Ionity e isso, pronto, acaba por ser um custo muito mais baixo, porque há uma rede de carregamentos da própria BMW que se chama Ionity, e quem tem o cartão da BMW eu, pelo menos durante o primeiro ano, eu não pagava carregamentos nos Ionity, ok? Mas para fazer essa viagem, qualquer viagem grande que eu faça, eu vou sempre percebendo onde é que eu posso parar, tento sempre sair com a máxima autonomia possível de casa, não é? Para começar a viagem, porque se formos logo com a necessidade de carregar, já se perde muito mais tempo. Quando chegamos ao destino, convém saber onde é que eu posso carregar o carro, para que o carro, eu quando saia de lá ou quando preciso do carro, eu tenho o carro carregado. É muito importante saber isto, ter esta logística, ok? E uma coisa que me surpreendeu muito pela positiva e uma que me surpreendeu muito pela negativa, inicialmente foi aquela coisa de, puxa, eu tenho que andar sempre a carregar isto, eu tenho que andar sempre ligado à ficha, eu tenho que estar sempre nos carregamentos rápidos, isso custa imenso dinheiro. Isto irritou-me porque eu vejo que o custo de um carregamento de um carro elétrico é efetivamente muito alto para aquilo que era, e a tendência é subir cada vez mais. A tendência é cada vez mais caro o carro elétrico, os carregamentos dos carros elétricos. Portanto, é realmente mau. Isto irrita-me. O que me surpreende pela positiva é que quando eu comecei a perceber como é que isto funciona, o carregar em casa, a logística, deixar a carregar à noite, de manhã está carregado, ou seja, as horas que o carro está ligado à ficha, o carro no dia a seguir está carregado e não tenho problema nenhum. Isso para mim foi o que mais me surpreendeu pela positiva. Um conselho que eu dou a quem quer comprar carro elétrico é, antes de comprar o carro elétrico, analisem sempre onde é que vão carregar o carro. Depois é que vem a segunda questão, que é quantos quilómetros eu vou fazer, quantos quilómetros eu preciso de autonomia para fazer o meu diário, a minha semana. São essas duas questões as mais importantes. Depois tenho o gosto, se querem um Tesla, se querem um BMW, se querem um SUV, se querem isto, se querem aquilo. Isso depois já é o gosto pessoal de cada um. Mas lembrem-se que a velocidade de carregamento, onde vão carregar e para que é que vão utilizar o carro, são as perguntas mais importantes, ok? Vamos lá, malta. Está quase a acabar. Vamos lá. Não sei se alguém tem aí algumas perguntas para fazer. Se não tiverem, está tudo certo. Acho que já dei aqui uma explicação muito, muito, muito alargada. Acho que deu para perceber bem aquilo que é as dúvidas, a utilização, aquilo que é o negócio dos carros elétricos, que efetivamente são muito interessantes, bom, muito interessantes. Eu não estou aqui para falar mal dos elétricos, só estou aqui para trazer a verdade qual é o lado positivo e qual é o lado negativo, como todos os carros têm, ok? E para terminar, quero que fique aqui uma ideia, uma só. A pergunta certa não é melhor elétrico ou combustão? A pergunta certa é qual é o carro certo para o meu uso? Que é isso que eu estava a falar há pouco. Qual é o carro certo para o meu uso?
Então eu vou repetir, ouçam bem, ok? A pergunta certa, a pergunta certa não é é melhor o elétrico ou a combustão? A pergunta certa é qual é o carro certo para o meu uso, ok? Escrevam isso, não tomem nota. Um elétrico pode ser a melhor decisão da vossa vida automóvel, pode, ou um balúrdio. E a diferença nem sequer está no carro, está em saberem fazer as contas para o vosso dia a dia, para o vosso uso. Quantos quilómetros eu faço, onde vou carregar, que tipo de viagens eu faço, ok? É simples, mas ninguém faz estas 3 perguntas antes de comprar. Se saírem daqui com ideias mais claras do que entraram, esta live cumpriu o que tinha de cumprir. E é só isso que eu queria, ok? Se quiserem ajuda personalizada, seja elétrico, híbrido ou combustão, mandem mensagem direta. Perdão. Enviem mensagem direta. Sou eu que respondo pessoalmente, malta, está bem? E se gostaram, sigam a página, guardem este vídeo e partilhem com aquele amigo que anda aí em cima do muro a pensar trocar de carro. Obrigado pelo vosso tempo, uma boa condução para todos e até à próxima.